Salve, salve, pessoal. Eu vim aqui para trazer uma reflexão. Primeiro, apresentar um pouco da resolução, da redução de danos, o que é que isso impacta, qual a importância disso, bem como do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Eu acho que é bem importante a gente falar que até um determinado momento da história, as políticas públicas sobre drogas foram construídas em pequenas arenas dialógicas, com poucas pessoas, o governo sempre pautando o que era a política pública sobre drogas, então não tinha participação popular, não tinha um ativismo organizado em torno da temática das políticas sobre drogas. Então, as políticas públicas foram um reflexo, durante muitos anos, do processo de decisão dos governantes. A partir do momento que a gente disputa o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que a gente ganha, que a gente ocupa esse conselho, a gente, primeiro, vem com essa tarefa histórica de inaugurar a participação política dentro das políticas públicas sobre drogas e de produzir essa interlocução, né, um espaço ampliado. E aí é importante que a gente coloque também a importância, foi a insistência da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, junto com outras organizações da sociedade civil antiproibicionistas, que exigiram a reescrita do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Eu acho que é importante a gente recordar que antes disso, no governo anterior, a gente passou por um processo de desfinanciamento da redução de danos, de retirada da redução de danos da política nacional, da escrita de um Plano Nacional de Políticas sobre Drogas que centralizava o cuidado nos grupos de ajuda mútua e nas comunidades terapêuticas. Nesse momento, a gente entendeu como uma das tarefas e um dos nossos maiores desafios, reescrever um Plano Nacional de Políticas sobre Drogas que pudesse contar com a diversidade de vozes e contar com eixos fundamentais. Nesse sentido, a gente implementa um conjunto de diretrizes dessa política pública sobre drogas. Então, vai ter que falar de redução de danos, vai ter que ter a justiça racial e de gênero, vai ter que ter a evidência científica, vai ter que ter a participação social como elemento fundamental do controle, do monitoramento e do acompanhamento das políticas públicas sobre drogas. Nesse sentido, a gente consegue ter uma agenda ampliada na aprovação desse plano, um plano que foi debatido em todo o Brasil, que a Renfa fez momentos ali online e presencial para acumular para esse plano. E eu queria falar, no meio disso, da importância da gente formalizar a redução de danos. O Brasil tem um papel fundamental, porque o Brasil cria a redução de danos na América Latina e Caribe. O Brasil, ele é inspiração da América Latina e Caribe, do começo desse tipo de trabalho, só que a gente até o momento não tinha nenhuma regulamentação, apenas uma portaria do Ministério da Saúde. Então a gente coloca na mesa a necessidade de criar uma resolução de redução de danos e que a gente consiga entender, bom, o que é redução de danos e o que não é redução de danos. A redução de danos, ela é a distribuição de insumo, a redução de danos está onde nas políticas públicas sobre drogas. Então a gente consegue colocar a redução de danos como uma ética, como uma linha de cuidado importante, como uma política importante no nosso campo, que vai estar presente no tratamento, que vai estar presente na prevenção, ali na intensificação de cuidado. Então, nesse sentido, a gente está dizendo que a redução de danos não é apenas entrega de insumo, né, mas que é muito mais profundo, é o acesso a direitos sociais, ao SUS, ao SUAS e ao sistema de justiça. A gente coloca a redução de danos obrigatoriamente nessas três políticas, nas políticas públicas de direitos humanos, nas políticas públicas de assistência social e no Sistema Único de Saúde. Eu acho que um elemento bem importante que a gente da redução de danos, a gente já foi historicamente acusado, que a gente precisa trazer para cá, é que a redução de danos, ela faz apologia ao uso de drogas. A redução de danos faz apologia ao cuidado, ao respeito, ao acesso aos direitos, a uma política que não estigmatize, que acolha e não puna as pessoas. A gente disputou essa narrativa da redução de danos. A redução de danos ganha aí essa amplitude da apologia do cuidado. A gente coloca no texto da resolução de que a redução de danos não se contrapõe à abstinência. A redução de danos atua a partir da lógica do sujeito. Se o sujeito deseja alcançar a abstinência, a redução de danos vai construir projetos terapêuticos para alcançar isso. O que a gente coloca na resolução da redução de danos como delicado é colocar a abstinência como um imperativo do cuidado, como uma barreira de acesso, porque para você entrar nesse serviço, você precisa já estar abstinente e isso a gente entende que é uma violência que muitas das pessoas que hoje têm um problema decorrente do uso de drogas não conseguem entrar em abstinência sozinho, então por isso a gente vai precisar construir algumas tecnologias de cuidado para alcançar esse objetivo do bem-estar
bem-estar, da saúde desse sujeito. A redução de danos é colocada nesse sentido, no seu sentido mais ampliado de acesso a direitos e, sobretudo, da participação política. A gente não fala de redução de danos se a gente não está falando de um construir cuidado compartilhado, de um construir a política pública que leva em consideração as pessoas que usam drogas, as pessoas que estão no CAPS, as pessoas que estão nos serviços, as pessoas que têm também problema decorrente desse uso. E, por fim, a gente cria o Cadastro Nacional de Entidades de Redução de Danos, fortalecendo, assim, organizações da sociedade civil que sustentaram a redução de danos aí quando não havia financiamento, quando não havia política pública, né? Sustentaram no meio do governo Bolsonaro, com todos os ataques que a gente sofreu. Então a gente coloca a necessidade do cadastro dessa organização e da criação de um orçamento para a redução de danos. Então até então não existia o dinheiro para a redução de danos. A gente coloca nessa resolução também uma recomendação para o Ministério do Trabalho para a criação do CBO, do Cadastro de Profissões do Redutor de Danos, para que a gente tenha finalmente a regulamentação desse profissional, que ele é fundamental no cuidado das pessoas que usam drogas, que é o agente de redução de danos. Então você que está vendo esse vídeo, procure saber dessa resolução. A gente vai divulgar aqui nas nossas redes sociais essa resolução. Cobre no seu município, no seu estado, políticas públicas que formalizem essa resolução. Que os gestores públicos e que o Estado brasileiro, em suas diversas instâncias, faça valer essa resolução, que foi um ganho histórico da sociedade civil, dessa diversidade de vozes que estão hoje construindo de maneira democrática a política pública sobre drogas que a gente precisa para o nosso país.